Olá, aqui é o Wellington do Polo São João Clímaco. Então aqui vamos apresentar um banco de dados, vamos criar um banco de dados espacial e fazer algumas análises básicas através do PostGIS. Essas análises vão ser muito próximas do que a gente já fez no trabalho para programação, né? Para disciplina de programação, né? A ideia vai ser a mesma, é criar, selecionar um ponto dentro de vamos carregar camada de ponto, camadas de geometria. Vamos selecionar um ponto a partir do qual a gente vai gerar um buffer e depois a partir desse buffer a gente vai na verdade ver outra camada de pontos também, da onde a gente derivou aquela primeira camada. A gente vai ver quantos pontos estão dentro daquela área do buffer. Basicamente a ideia é essa. Então a gente criou a partir do PostgreSQL 15. A gente utilizou então o PGAdmin 4 para trabalhar os bancos, criar o banco, trabalhar as consultas em SQL e usou também o QGIS 3.22, tanto para carregar as camadas que a gente baixou no GeoSampa, quanto para ir verificando, né, fazendo uma prova do que estava sendo feito, se estava saindo da maneira como a gente pretendia. Então vamos lá. O primeiro passo então foi modelar o diagrama de entidade de relacionamento do banco. Essa modelagem a gente fez numa ferramenta do próprio PGAdmin que se chama RTool, ou RD Tools. Então é bem interessante essa ferramenta. A gente consegue criar toda a parte bem interessante mesmo é que você consegue. Primeiro eu carreguei, eu vou colocar mais claramente mais para baixo, né? Então primeiro a gente criou aqui o banco. Depois criou dentro do banco a extensão PostGIS. Então, através disso, transformando o banco alfanumérico em um banco geográfico, um banco espacial, banco de dados espacial. Então, a gente subiu os shapefiles no QGIS, os diversos shapefiles que a gente baixou, e do QGIS a gente exportou aqui ele coloca importar, né? Importar pro banco. A gente faz a conexão com o banco que já foi criado no PostgreSQL e transforma ele em PostGIS, como já foi falado. Então aqui o QGIS ele reconhece o PostGIS. Então você consegue subir as camadas que estão no projeto do QGIS para o PostGIS. Depois é só dar uma verificada, as tabelas estão aqui. A gente colocou todas essas camadas aqui. Essa camada aqui, essa tabela, aliás, a última aqui é padrão do PostGIS, né? Que é de referência espacial das demais tabelas, né? Então ele cria aqui, quando a gente cria, a gente sobe, importa as camadas pro PostGIS, através do QGIS. O QGIS automaticamente ele já te pergunta qual que vai ser a coluna de chave primária, né? Se você não coloca nada, ele já atribui um ID. Mesmo que não exista essa coluna de ID na, no, originalmente, né? Ele atribui isso. Então isso foi um problema para criar aqui o gráfico inicialmente, para criar as relações mesmo, porque aqui tudo bem, você vai arrastando as tabelas para dentro do RDTool e ele vai organizando dessa forma aqui, ele fica sem relacionamento, sem nada, mas já poupa todo aquele trabalho de você anotar coluna por coluna, tipo por tipo. Isso tudo eu não precisei fazer. Bastei eu carregar, importar as tabelas através do QGIS e depois só arrastar aqui para a área de gráfico dele. Então aqui eu tive que ir editando. Ele permite que você vá editando aqui. Você coloca aqui que é onde que está o ID, que camada,
onde que é a chave primária, quais são as chaves estrangeiras, tudo isso você coloca aqui. Você especifica graficamente. Só que isso ele não altera. Aí você cria aqui a relação e ele vai criar no gráfico a relação. É interessante porque você faz tudo isso, você especifica o campo, etc, 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 e dá a impressão que ele está fazendo isso mesmo, de fato, no banco de dados, mas ele não está, ele só cria graficamente mesmo. Quando você vai conferir lá nas tabelas, não está. Então, essa ideia que eu estava falando de que o QGIS ele atribui a chave primária para um campo ID que ele mesmo cria, não é muito interessante porque eu quero fazer aqui. Na primeira tabela aqui, que é a tabela de escolas, como elas não vêm com um número único, então eu achei interessante deixar o ID. Caso eu precise fazer alguma análise, pelo menos fica um ID específico aqui para cada feição. Já nas outras, não. Que, por exemplo, a camada de escolas aqui, ela vai precisar receber uma camada de distrito setor que vem da camada de setor educacional. E aqui não estava, como estava. Aqui eu já alterei, mas originalmente ele estava como ID também para a chave estrangeira, para a chave primária, aliás. E o PostgreSQL não permite que você mande uma chave estrangeira para outra tabela se essa chave estrangeira não for uma chave primária na tabela original. Pelo menos eu não consegui fazer de forma diferente. Ficou dando erro. Eu tentei fazer isso, deixar mais de uma chave primária para que pudesse ser usada como chave estrangeira na outra tabela. Ele não deixou. Ao mesmo tempo, também eu não consigo alterar, né? Bom, enfim, a ideia básica é essa, né, de você não conseguir fazer. Então, o que eu precisei fazer? Eu precisei ir lá novamente. Eu fiz primeiro o gráfico, né, o diagrama, que já me ajudava a pensar as relações aqui que eu queria, da maneira que eu queria, então já ajudou nessa parte. Depois eu fui carregando novamente as tabelas pelo QGIS, só que já tendo como parâmetro o gráfico, né? O gráfico basicamente ele vai carregar essa lógica aqui. Cada escola vai receber um código de distrito, do distrito setor, da camada de setor educacional. A camada de setor educacional vai receber um código de distrito da camada de distrito, e assim por diante, como está descrito aqui, né? Cada uma vai ter a sua relação. Então precisa ser criado isso. Mas a outra coisa interessante, além desses pontos que eu já falei da RDTool, outra coisa que eu achei bem interessante dela, depois que você criou aqui, você clicando em cima do relacionamento, ele tem um menu que permite gerar o SQL, o código SQL dessas criações. Tanta criação, na verdade ele gera o SQL de tudo, desde a criação das tabelas até essas alterações aqui da criação de chave estrangeira. Então bastou, eu não precisei, né, copiar todo o código para ele gerar as tabelas, porque as tabelas já estavam geradas no banco, mas a criação das chaves estrangeiras eu copiei e executei e deu certo. Então é bem interessante essa ferramenta. Depois que você criou, você precisa vir aqui e confirmar a chave estrangeira. Ela fica com esse desenho aqui, significa que não está confirmado ainda. Você tem que vir aqui nesse menu e validar a chave estrangeira. Depois disso ele fica cinza aqui, então é um sinal que já está validada a chave estrangeira. Depois disso eu criei os índices para facilitar as consultas, né? Pelo que eu entendi da explicação sobre índices, o gerenciador então ele vai varrer quando eu for fazer alguma consulta com alguma dessas tabelas, ele vai varrer a coluna que está no índice. Ele não vai varrer item por item de cada registro, né? Ele vai varrer só aquela coluna específica. Então aqui um exemplo de um índice criado. Depois disso, como eu criei, carreguei tabelas, etc., deletei, ele vai gerando resíduo, né? Então é interessante executar esse vá com análise aqui. Depois disso, a gente fez uma consulta aqui para conferir valores nulos, as validades das geometrias também, tudo certo. Então eu criei, a partir da camada de escolas, eu criei uma view materializada, que é uma view que ela fica guardada já pronta no banco. Não é como uma view que o banco sempre que você chama ele tem que construir. É praticamente uma tabela, né? É uma view materializada.
Então eu criei uma dessas só para selecionando, especificando o tipo de escola como sei direto. Carreguei ela aqui no QGIS, ver que está tudo certinho. Criei outra view, a partir dessa view do sei direto, eu selecionei uma escola específica, que a partir dessa escola aqui eu vou gerar um buffer. Então eu crio aqui embaixo o buffer. O buffer ele já cria a partir de uma função do próprio PostGIS, que é essa ST buffer, especificando aqui a coluna de geometria, o tamanho do buffer e o CRS. Então criei uma nova view, né? Só que com o buffer agora. Carreguei aqui no QGIS novamente, conferi se estava tudo certinho. Criei mais uma consulta. Agora essa consulta que é a consulta final, na verdade, do trabalho aqui, que é justamente aquela ideia que eu tinha feito também na disciplina de programação com o GeoPandas, né? Aqui fazendo diretamente no banco de dados. Isso é bem interessante, né? Então eu criei uma nova view aqui, que é para contar as unidades que estão dentro desse buffer. Então eu usei a partir daquela. Na verdade aqui eu estou usando a função stWithin, que quer dizer o que? Ela vai criar o A aqui é a view de sei direto e o B é a view do buffer. Então o ela está fazendo aqui? Ela tá verificando qual A, qual unidade está dentro do B, dentro do buffer. Então ela cria e faz eu crio essa view aqui, depois eu chamo ela para verificar a contagem, que aqui onde eu já coloco nos resultados, né? Eu coloquei aqui de fundo o QGIS porque eu fiz a mesma contagem para verificar se estava certo, né? Então a gente vê aqui que ela voltou 56 registros, né? E aqui no QGIS 56 também, quer dizer, tá certinho. A gente vê aqui que as feições estão se repetindo, mas aí é a origem do dado mesmo. Eu poderia ter trabalhado isso, etc. Mas para fins de análise básica, para conferir a ferramenta, deu de sobra. Então o resultado deu certinho. Então, para concluir, é bem interessante mesmo usar isso. Quer dizer, algo que é um tipo de processo que a gente precisaria de um QGIS da vida, algum programa específico, ou mesmo usar uma linguagem de programação, o R ou o Python, para fazer essa análise. Depois de fazer essa análise, exportar o resultado, para depois salvar esse resultado no banco de dados. Aqui com o PostGIS, não, você já faz a análise usando as ferramentas do próprio PostGIS e salva esse resultado já dentro do banco. Você já cria e já salva. Então já economiza algumas etapas, né? E já torna a análise mais ágil. Então, em uma situação também que você não consiga utilizar essas outras ferramentas, você só tem o banco de dados num site, por exemplo. Eu imagino que a gente vai ver isso na disciplina de WebGIS, né? Então, quer dizer, você criou o site, através do site você cria a consulta em SQL espacial, ele já executa dentro do PostGIS mesmo e dentro dele já fica armazenado. Quer dizer, é muito interessante mesmo.